Olá, meninos, sejam todos bem-vindos, a esse novo ano letivo que se inicia, de 2021, e nós estamos iniciando, mais uma vez, um ano atípico. A gente gostaria muito de termos um ano com os alunos na escola, as aulas presenciais, no qual nós sabemos que o contato físico é extremamente importante. Mas nesse momento nós estamos preocupados muito mais com preservar a vida, cuidar das nossas vidas, e cuidar da vida dos nossos alunos, enfim, de toda a comunidade. Então, por isso, nós estamos aqui para dar início às nossas aulas. Como vocês sabem, eu vou ser a professora de geografia de vocês, e a gente vai, ao longo desse tempo, desenvolver os conteúdos que são extremamente importantes da geografia. E nesse momento agora, nós vamos ter uma aula introdutória. Então, quando a gente começa a estudar uma disciplina, a pergunta da gente é o seguinte: para que serve essa disciplina? O que eu vou fazer com esses conhecimentos? Eles têm influência na minha vida? Onde eu vou usar esse conhecimento? Então, o objetivo é esse. Antes que a gente estude os conteúdos da geografia, nós vamos entender o porquê que é importante estudar ela. O que é, então, essa geografia? Então, vamos dar início à nossa primeira aula, que é sobre a introdução à geografia. E aí, depois que a gente descobre quanto a geografia é importante no meu dia a dia, o quanto eu uso a geografia, às vezes até sem saber que é conhecimento geográfico que eu estou usando, e aí a gente vai percebendo ao longo do nosso estudo. Mas antes da gente começar a falar da geografia, da nossa disciplina, eu gostaria de que vocês assistissem esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que vai nos motivar para os nossos estudos. Nós estamos num período de pandemia, às vezes a gente fica triste, fica pensando quando eu vou voltar, quando eu vou ver meu amigo, quando eu vou ver meu colega. Então vamos lá. Vamos então dar uma paradinha e vamos assistir o vídeo. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Campeão.
Então, meninos, né, nós já fizemos uma introdução à nossa aula de geografia, e aí nós assistimos um vídeo, né, um vídeo de motivação. Ou seja, esse vídeo transmite a vocês que a motivação da gente, ela não vem de fora. É uma motivação, ela está interna, ou seja, ela está dentro de cada um de nós. E para isso, nós precisamos o quê? Trabalhar e batalhar a nossa motivação. Né? A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter garra, ter força, buscar, né? E mesmo nesse período que a gente está um período de pandemia, um período de tantas dificuldades. Mas o vídeo nos mostra que somos capazes, né? E que somos, né, importantes a partir do momento em que eu acredito em mim mesmo. Né? Eu sou a primeira pessoa que vai acreditar em mim. Então, ou seja, acredite. Né? Ninguém nasce como super-herói, ninguém nasce vencedor. Né? Todas as pessoas que venceram na vida, que conseguiram, né, realizar seus sonhos, foram pessoas que lutaram, né? Foram pessoas que buscaram. Então, essa é a mensagem da nossa aula de hoje. Ou seja, motive você mesmo, né, as suas ações, as coisas que você quer buscar, os seus sonhos, né, para que possam ser realizados. Bom, então agora, né, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar, né, da importância da geografia. Por que eu preciso estudar geografia? Por que a geografia faz parte, né, do currículo do ensino médio e até mesmo do ensino fundamental? Então, a geografia, ela é uma ciência, né? Nem sempre ela foi ciência, né? No início foram conhecimentos daqui e dali, do dia a dia, e montou, então, uma ciência. É claro que tiveram vários pensadores que, ao longo do tempo, foram unindo, né, as ideias de um com o outro para montar, então, essa ciência que nós chamamos hoje de geografia. E esses pensadores, nós vamos conhecê-los, né, em aulas posterior a essa aula. Porque hoje nós vamos ficar apenas com a introdução, né, da geografia como ciência, né, definir a sua etimologia, né, o seu significado, e ao mesmo tempo conhecer, né, qual é o seu objeto de estudo, qual é o objetivo da geografia. Então, é em cima disso aí que nós vamos falar hoje. Por que estudar geografia? Né? Por que a geografia faz parte da minha vida? Onde eu encontro ou onde eu aplico os meus conhecimentos de geografia? Então, vamos lá. O primeiro slide que nós temos já vem com essa pergunta. Qual é o significado da palavra geografia? Né? A geografia, ela é uma palavra que ela tem dois vocábulos. Ela tem o geo mais a grafia. Então, o que significa isso? Aí nós temos, né, o globo, que faz parte do objeto de estudo da geografia, e lembrando que a palavra geografia é uma palavra que veio do grego, né? E aí nós traduzimos para a nossa língua para a gente estar falando então. Então, o que significa, né, geografia? Porque para mim, estudar geografia, eu preciso saber primeiro o significado da sua palavra. Bom, então aí nós temos, né, a etimologia, como eu disse para vocês, que ela vem do grego, né? Geografia significa geo mais grafia, ou seja, geo mais gampen. Geo significa terra, como vocês mesmos estão vendo aí. Então, terra mais, ou seja, né, grafia mais grampen, ou seja, terra, descrever. Traduzindo para a nossa língua, né, a palavra geografia significa descrever a terra. Mas descrever a terra com base em quê? Né? A partir de quê? Qual é o seu objeto mesmo que ela se preocupa para se descrever? Então, a geografia, ela descreve a Terra dos dois pontos de vista. Um que nós chamamos o homem e o outro a natureza. Então, a geografia, ela estuda o homem e estuda a natureza. Ou seja, as ações do homem junto à natureza. E a natureza ainda, né, na forma nativa, ou seja, sem termos, né, ainda a ação do homem. Então, podemos dizer que a geografia traz como objeto de estudo, qual é a preocupação dela? É exatamente o estudo do homem e sua relação com a natureza. Então, ela quer saber até que ponto o homem foi
útil à natureza, até que ponto o homem começa a devastar a natureza. E ela também trabalha até que ponto a natureza, né, é importante e contribui para a nossa vida, ou será que a natureza deixa de ser importante a partir do momento em que o homem investe em tecnologia, né, investe nesse desenvolvimento econômico tão grave, tão forte? Será que ela deixa de ser importante, a natureza? Será que ela deixa de ser a peça fundamental? Então, a geografia começa nisso aí. A base dela é exatamente essa. Ou seja, estudar a Terra do ponto de vista do homem, mais a natureza, a relação do homem com a natureza. Como eu disse para vocês, ela vem do grego, né? O diretor da biblioteca de Alexandria, lá no século III antes de Cristo, que é o Eratóstenes, que foi, né, considerado um dos criadores da geografia, um dos pensadores que começou a implantar a ideia de uma ciência que nós denominamos de geografia. Aí nós temos, então, né, a geografia com seus objetivos, ou seja, estudar geografia é a forma de compreender o mundo em que nós vivemos, o mundo em que, né, temos, e o conhecimento geográfico, ou seja, é estudar esse mundo. E o mundo significa o quê? Quando eu falo estudar o mundo, é diferente de estudar a Terra. A Terra, eu estou me referindo aos aspectos físicos da Terra, do espaço físico. Agora, estudar o mundo é estudar o homem e a superfície terrestre, com seus elementos relevo, clima, vegetação, hidrografia, todos eles, e mais o homem. Então, na verdade, a geografia, ela estuda o mundo, porque ela estuda o homem e estuda os elementos naturais, né? E isso, ela compõe um espaço diferenciado. Então, ela se preocupa com o espaço natural e ela também se preocupa com o espaço geográfico. O espaço natural, né, a gente vai ver logo após essa tela, né, que o espaço natural, ele é composto apenas pela natureza, ou seja, pelos seus elementos, como nós acabamos de falar, pela vegetação, pela hidrografia, né, pelo relevo, pelas condições climáticas. Agora, quando eu falo em espaço geográfico, eu vou ter que ter os elementos da natureza, esses que nós acabamos de dizer, mais ainda os elementos humanos, que é o homem com as suas transformações. De suma importância, né, ao estudo da geografia. Ou seja, é uma prática, é uma estratégia, é uma forma de conhecermos, né, o nosso espaço, a nossa casa, onde nós moramos. E a geografia, ela também se preocupa com o estudo da relação de poderes. Por isso que a geografia, durante muito tempo, ela foi a base, né, das guerras militares, ela foi a base, né, de os conflitos políticos e tudo mais. Por quê? Porque tudo isso é com base. Quem não conhece o espaço, não tínhamos como nem guerrear, não temos como nem criar a organização do poder político. Então, precisou da geografia. E foi nesse ponto que a geografia, né, foi considerada até mesmo um elemento militar. E então, né, nós acabamos de ver, já falamos também sobre a relação do homem com a natureza, né, que é o resultado do espaço geográfico, que forma a sociedade, né, e esse produto, essa atividade que nós chamamos de atividade humana. Então, nós podemos dizer que a geografia é uma ciência, né, com elementos do passado, com elementos do presente e com previsão para o futuro. Ela é uma ciência que tem vista política, que tem vista econômica, que tem vista social, né, que tem vista física, dos elementos físicos. Então, ela tem um olhar para todos esses elementos, para todas essas linhas. E aí, nós percebemos o quê? Que estudar a geografia, né, uma definição boa para ela é a forma como o ambiente parece e como controlar esse comportamento humano, ou seja, a relação do homem com a questão da natureza. E aí a gente tem, então, né, vários pensadores com várias
formas de definir, de diferentes formas de definir os elementos da natureza, de definir, né, a questão da geografia. Então, ela tem uma missão especial, né? Ela estuda a paisagem, ela estuda o lugar, ela estuda as mudanças, ela estuda os perfis terrestres, ela estuda o homem, né, a sua relação econômica, a sua relação, né, política. E a partir dessa relação, né, dos elementos naturais mais os elementos humanos, nós vamos perceber que suas relações têm uma combinação, né? E aí, essa combinação é que compõe, então, né, o estudo da geografia, né, da nossa ciência que nós estamos estudando, que é a ciência geográfica. E esse conceito, né, ele é de Paul Vidal de la Blache, ou seja, adaptamos ele para a nossa realidade, para a nossa situação, mas ele trabalha muito essa questão da geografia com a sua relação dentro do espaço. E aí a gente tem, então, geografia é o estudo da Terra, ou seja, é o estudo do nosso lar, é o estudo da nossa população. Como não entender a importância dessa disciplina? Como não entender que a geografia é a base de tudo que nós, né, temos no nosso dia a dia? Ela é uma ciência que veio para nos auxiliar, para nos aprender a localizar dentro do nosso espaço. Ela veio para a gente entender a relação de um país com o outro, a relação de um elemento físico com um elemento humano. Então, ela é de extrema importância para todos nós. Ou seja, ela vai descrever, ela vai analisar, né, tanto os fenômenos físicos, como os fenômenos biológicos e como os fenômenos humanos. As consequências econômicas, as consequências sociais, as consequências políticas, as consequências culturais, todas elas fazem base, então, de uma determinada geografia. Pronto, terminou? Passa aqui. Você pode gravar 10 minutos, depois que você precisar mais, tem que entrar de novo. Aí agora o que aconteceu comigo? Não sei, eu gravei só 8. Só 8? Só 8. Não, depois de 20. Então pode continuar aqui, né? É só passar de 20, depois de 20. Aí depois você tem que cortar isso aí, né? Depois disso, não grava mais. Tá. Então, continuando, né, a nossa aula, falando desses elementos que é tão importante, que são os elementos biológicos, humanos e tudo mais. Né? Então, é a partir daí que o nosso olhar vai ver a geografia. Nós vamos ver a geografia como uma disciplina que vai contribuir na minha formação como cidadão, como pessoa humana, que vai contribuir para mim localizar dentro do espaço, que vai contribuir para mim entender a relação dos países, entender os movimentos sociais, os movimentos políticos. Né? E a geografia, ela se torna para nós uma ciência indispensável no nosso dia a dia. Então, assim, às vezes eu nem sei que eu estou usando o conhecimento geográfico, né, dos nossos antepassados, mas eu estou usando. Então, como nós falamos e colocamos, né, que a geografia trabalha as paisagens, né, física e humana, vamos conhecer um pouquinho, né, uma mostra, um exemplo de uma paisagem física e de uma paisagem humana. Temos, então, uma paisagem física ou natural. O que essa paisagem nos mostra? Ela nos mostra os elementos da natureza. Você pode perceber, olha, tem rios, tem montanha, tem pico, tem vegetação. Então, tudo isso aí, o homem não tem nenhum elemento, não tem nada da ação, né, do trabalho do homem. Tem apenas a relação da natureza com a própria natureza. Então, chamamos de paisagem natural. Ou seja, vamos compreender, paisagem natural é aquela que pega os elementos da natureza e se relaciona com a natureza, sem, né, não tem a presença da ação do homem. Então, compreendemos essa questão. Olha para vocês verem. Aqui a gente está tentando, estamos já com imagem, né, passando para um conhecimento geográfico, para a paisagem geográfica, que eu começo a perceber que a minha paisagem que eu tenho na tela, ela já não é mais totalmente natural, porque eu começo a perceber a ação do homem nessa paisagem. Olha para vocês verem. Vocês verem atividades agrícolas, nós vemos aqui elementos naturais misturados com os elementos geográficos, ou seja, com os elementos humanos. Aí você pode perceber construções na primeira imagem, construções na quarta imagem, construções na terceira, né? Atividades agrícolas. Então, tudo isso aí compõe a transição
né? Ou seja, de um espaço totalmente natural para um espaço geográfico. E aí nós temos, então, paisagem urbana. Na paisagem urbana, o que eu posso notar? Eu posso notar a ação do homem com a maior perfeição. Ou seja, eu vejo construções e mais construções. Eu vejo cidades, eu vejo prédios, eu vejo igrejas, eu vejo fábricas, né? Você está percebendo a fumaça saindo lá no cantinho. Então, tudo isso aí chamamos de paisagem urbana ou espaço urbano. Porque olha a característica dessa paisagem e nos mostra, né, a realidade do nosso dia a dia. Ou seja, essas paisagens urbanas, elas estão avançando muito sobre as paisagens naturais e às vezes acaba gerando, né, grandes conflitos, né, e resposta da natureza muito forte, né, para a questão humana. Então, né, agora, o que nós temos ainda em relação a essa questão? Né? Aproveitando que nós estamos falando da geografia e aproveitando também que a geografia é aquela ciência que nós falamos de início, né, que preocupa com o espaço urbano, que preocupa com o espaço rural, que preocupa com os elementos da natureza, que preocupa com os elementos humanos, o que nós vamos perceber? Eu gostaria de puxar para vocês um ganchozinho aqui, mas antes eu queria dizer a importância que a gente tem de estudar, de compreender os elementos da geografia. Ou seja, existem pessoas que são analfabetos geograficamente falando. Ou seja, ele não sabe nem se localizar no espaço onde ele está. Ele não entende uma relação de um estado com outro. Ele não entende um movimento social. Então, quer dizer, essa pessoa é analfabeto geograficamente falando. E a nossa geografia vem para combater esse analfabetismo. Né? Se a gente não entender de geografia, a gente não tem como nem desenvolver, né, as nossas atividades. Por exemplo, se eu tenho uma indústria de agasalhos, né, de agasalhos para frios e tudo mais. Aí eu vou montar essa indústria em um local onde o frio praticamente não tem, uma região muito quente, ou seja, uma região equatorial próxima à linha do Equador. Então, automaticamente, eu não vou obter sucesso, né, no meu comércio, na minha atividade financeira. Então, eu preciso entender, né, as condições climáticas, eu preciso entender condições de relevo e tudo mais. Então, diante disso aí, né, nós percebemos muito a importância da geografia. Ou seja, todos, né, precisam compreender a geografia. Né? E o que nós percebemos? Que ao longo da humanidade, né, a humanidade foi compreendendo a importância da geografia e foi estudando. E hoje nós estamos vivendo em um mundo que nós chamamos globalizado. O que é esse mundo globalizado? Né, eu até coloquei o mapa mundi aí para vocês verem que hoje, né, não tem mais uma economia isolada de um país. Todos os países se correlacionam economicamente falando, né, politicamente falando, culturalmente falando. E nós temos um exemplo muito bom, esse exemplo que a gente tem agora, quer dizer, a coisa não é boa, só o exemplo para poder justificar o que nós estamos falando. Por exemplo, esse período agora da pandemia, esse período do coronavírus. O que isso tem a ver com a questão da geografia? Né? Nós sabemos que no passado já teve muitas e muitas pandemias. Né? Então, assim, essa não é a primeira que assola, que, né, atrapalha a humanidade e tudo mais. Porém, as outras não teve, né, um estágio tão amplo, né, não atingiu tanto países, tantas pessoas, não atingiram tantas regiões. Por quê? Porque naquele período o mundo era fechado. Os países praticamente circulavam só entre países em si, só entre eles, no interior deles. Aí depois, com esse período de globalização, que a economia abriu, que os países se abriram, que o intercâmbio aumentou, então automaticamente facilitou também para essa pandemia, para esse coronavírus, fazer o quê? Fazer essa mudança, ou seja, para alterar toda a questão do espaço e chegar rapidamente, né, e ocupar todos os espaços do nosso planeta. Então, é por isso que é importante a gente entender isso aí. Né? Por que é importante? Porque eu vou compreender, né, a velocidade que essa pandemia andou, né, o contágio que esse coronavírus teve, e a gente pode perceber também que o coronavírus ele atingiu países, né, ricos, países pobres, né? Isso para ele não foi diferença.
né, ele atingiu qualquer país. A preocupação é a seguinte, que os países ricos, eles têm mais condições econômicas. Então, eles investiram, trabalharam com mais rapidez, isso aí. E já nos países pobres, né, a dificuldade econômica é muito grande. Então, dificultou muito isso aí. Mas nós percebemos que as classes sociais, não é porque o vírus gostam mais dos pobres e não gostam dos ricos, né? Na verdade, eles atingem qualquer pessoa, né? Não importa, né, sexo, religião, não importa sua opção política, né, sua opção do futebol, não importa isso, né? Ele atinge a todos nós sabemos disso, né, que ele é um vírus, contamina muitas pessoas. Agora, a diferença é exatamente essa, né? E o que a gente precisa fazer, então? Conhecendo, através dos conhecimentos geográficos, que nos trouxe tudo isso aí, o que a gente precisa fazer? Cuidar. Precisamos cuidar, precisamos preservar a nossa vida. Porque a partir do momento em que eu cuido, né, e preservo a minha vida, eu vou contribuir, né, para diminuir a disseminação do vírus. Né? Quanto mais a gente circular, quanto mais a gente andar, quanto mais a gente movimentar, mais eu contribuo para que o vírus atinja com mais intensidade mais pessoas em si. Então, por isso que a gente fala que nesse momento, amar é se isolar, é ficar quieto no seu canto, né? É usar o mínimo possível, né? Sair de casa, é usar todos os, né, objetos importantes para o seu dia a dia. Se eu tiver que realmente sair de casa, não tiver um outro recurso, que eu use máscara, né? Que eu use o álcool gel, que eu evito de passar a mão no rosto, que eu use de forma correta essa máscara. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, né? E a ciência nos mostra isso, né? A gente precisa seguir e caminhar em prol da ciência. Outro exemplo que nós temos, olha para vocês verem, é a questão da vacinação. Vocês já pararam para pensar se os países não tivessem relações econômicas, como que seria? Nossa, a Índia tem a vacina, a China tem o insumo, outros têm isso, outros têm aquilo. Porém, né, como eles não circulavam, não tinha como, né, descobrir e criar essa vacina. Então, vocês perceberam que a partir do momento em que o coronavírus atingiu a humanidade, todos, né, muitos cientistas de várias regiões, de vários países, de vários locais, né, se uniram em busca do que? Da cura do coronavírus, que é a questão da vacina. Né? E hoje, graças a Deus, nós já temos, né, lá no fundo do túnel essa luz, que é a vacina. Então, meninos, deixando um recado bem claro para vocês. Vamos fazer direitinho, vamos assistir nossas aulas online, vamos fazer nossas tarefas, vamos evitar de sair de casa para que a gente saia dessa pandemia e saia com alguma coisa, com aprendizado, com tudo mais, né? E principalmente, né, mostrando que é claro que o professor é importante dentro da sala de aula, que o nosso contato é importante, mas que diante dessa situação, que a gente não tem como ter o nosso contato físico, que fique, então, né, essa forma que a gente tem, essas tecnologias que a ciência também trouxe para nós, né, que a gente pode aproveitar para termos, então, esse momento de aprendizado, essas aulas. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né, para essa nossa aula. Vou deixar uma atividade fácil, que vocês consigam resolver. O ideal e o correto é que vocês já façam ela imediatamente, já tire a sua fotografia da atividade e mande lá no meu PV. Essa fotografia dessa atividade sua, eu vou fazer depois a correção com vocês, né, dessa atividade, comentário, né, ver com vocês o que vocês entenderam e tudo mais, mas eu preciso que vocês me façam a devolutiva, para mim entender o que vocês compreenderam da nossa aula de hoje. E aí, né, após essa atividade, a gente vai ter como objetivo fazer a devolutiva com base nas, né, respostas de vocês e, ao mesmo tempo, começar a montar o nosso portfólio. Tá bom? Então, fique o meu abraço, fique o meu carinho, fique aquela mensagem que nós colocamos no início, que é garra, força e determinação. Aí a gente vai vencer. E aí nós vamos conseguir obter muito sucesso, mesmo com o período de pandemia. Vamos juntos. Juntos somos fortes. Pronto. Desligou? Desliguei. Desligou a gravação também? Encerrou a gravação? Vou encerrar agora.